Olá, seja muito bem-vindo ao canal Viva Permacultura, onde nós falamos de sustentabilidade, permacultura, meio ambiente. E se você ainda não se inscreveu, se inscreve aí, dá o like se gostar do vídeo, enfim, dá uma força para o nosso canal. Estamos sempre buscando aqui trazer informações que sejam úteis. Você já ouviu aquela frase: quem não conhece o passado, quem não conhece a sua história, tende a repeti-lo. E o caso que eu vou contar para vocês hoje tem a ver com isso. Eu vou falar sobre a cidade onde os gatos dançavam. A cidade onde os gatos dançavam foi um dos maiores acidentes ambientais que aconteceram, uma mostra do quanto os impactos das atividades humanas podem refletir no nosso dia a dia de uma forma muito trágica. Vamos lá, toca o dedo no like aí, que a história é boa. Bom, essa história começa lá em 1908. 1908, no comecinho do século XX, a indústria química estava se expandindo de uma forma extraordinária e na cidade de Minamata, Minamata era uma cidadezinha numa das ilhas japonesas que ficava às margens de uma baía. Ela ficava às margens de uma baía e foi instalada lá em 1908 uma indústria química chamada Shiso. Então, essa indústria química, entre outros produtos, produzia PVC, malhas vinílicas, enfim, uma série de produtos químicos, e cresceu muito. Para se ter uma ideia, essa indústria química chegou a ser responsável por 46% dos empregos que existiam na então cidade. Então, houve um grande desenvolvimento na cidade e parecia que tudo estava correndo bem. As características da cidade eram a característica, além desses empregos em indústrias, em pequenas indústrias, e 40% da população estava empregada na Shiso, essa indústria química, mas eles sobreviviam muito da pesca, né? E aí começaram a perceber que os resíduos despejados diretamente na baía, né, os resíduos da indústria química Shiso eram despejados diretamente na baía, de uma forma totalmente irresponsável, né? Mas naquela época também, você não tinha essa preocupação com o meio ambiente, né? E essa falta de preocupação com o meio ambiente foi o principal causador do que vamos ver a seguir. Com o lançamento desses resíduos in natura na Bahia, resíduos químicos, muito rapidamente se sentiram os impactos. Mortandade de peixes. Lembremos que 40% da população era empregada da indústria Shiso, essa indústria química instalada em Minamata. Mas o restante da população, principalmente os pescadores, começaram a sentir literalmente na pele os males que aquela empresa estava produzindo. Em 1926, olha que a fábrica foi montada lá nessa cidade em 1908. E em 26, a Shiso chegou a um acordo com
com as cooperativas de pescadores, numa forma de compensar os danos que ela estava causando à atividade de pesca. Então, ao longo desse tempo todo, os resíduos diretos lançados na Baía de Minamata alteraram significativamente toda a cadeia alimentar, né? E entre esses resíduos você tinha chumbo, você tinha cádmio, vários metais pesados, inclusive o mercúrio. E aí é que é o X da questão, né? O mercúrio, ele age diretamente no sistema nervoso central. É por isso que o mal de Minamata, e Minamata ficou conhecendo como cidade onde os gatos dançavam, porque os gatos e as pessoas que se alimentavam dos peixes pescados na Bahia começaram a desenvolver um comportamento muito aleatório, muito estranho, porque eles estavam com o sistema nervoso central. Para se ter uma ideia, os gatos se contorciam e muitos deles se suicidavam. Os gatos se suicidavam, pulando de grandes alturas ou até mesmo no mar para se afogar. Ou seja, estava totalmente comprometido o sistema nervoso central desses gatos e também das pessoas. Nas pessoas, os efeitos dessa doença, que até então era diagnosticada como uma doença desconhecida, causavam intensas dores nos ouvidos, dificuldade de andar, de falar, e a mortalidade das pessoas atingidas por essa até então doença desconhecida chegava a 40%. 40% das pessoas que pegavam essa doença não se curavam, e os que conseguiam se curar ficavam com sequelas muito graves. Em 1956, suspeitando que a fábrica Shiso tivesse culpa no cartório, né, que essa doença fosse causada pelos resíduos que a empresa química despejava na Baía de Minamata, as autoridades japonesas fizeram uma investigação e realmente descobriram que no caso da Shiso, para cada tonelada de resíduos que ela lançava na lagoa, né, isso foi em 1956 que foi feita essa investigação, para cada tonelada de resíduos que era lançado na lagoa, na Bahia, havia cerca de 2 quilos de mercúrio. Agora vem o mais absurdo, né? O mercúrio, ele tem um valor de mercado altíssimo. Então o que a Shiso fez? Desenvolveu um processo para recuperar o mercúrio dos resíduos e vendê-lo. Um absurdo, né? Um absurdo. Bom, iniciou-se na década de 60, né, comprovado que a Shiso era responsável pelas doenças causadas pelo mercúrio e pelos metais pesados que ela lançava desde 1908 na Baía de Minamata. Ficou comprovado essa culpa e iniciou-se na década de 60 uma batalha judicial, né? A Shiso foi condenada a pagar 66 mil dólares para cada pessoa sobrevivente, né? Mas nesse período, desde 1926, quando se detectou essa doença,
até 1960, quando se iniciou essa batalha judicial, que só terminou em 1973, morreram 1.746 pessoas. E a Xisso foi condenada em 73 a cessar o lançamento de metais pesados na Bahia, em 73, e indenizar os sobreviventes dessa doença. Então é isso, né? Quem não conhece o seu passado tende a repeti-lo. E o que é que isso tem a ver com o Brasil? Vejam bem, o Brasil vive hoje uma verdadeira guerra contra o garimpo ilegal, né? Todo mundo tem acompanhado aí. E um fato relevante envolvendo o mercúrio e o que é que isso tem a ver com a nossa vida no dia a dia, em 2018 foi apreendido num porto em Santa Catarina uma carga de 210 toneladas de mercúrio. Essa carga não estava com a documentação legal, né? A firma importadora era uma empresa fantasma e provavelmente esse mercúrio ia ser direcionado para o garimpo ilegal, principalmente o garimpo da Amazônia. No garimpo, esse mercúrio ele é fundamental para que se separe as moléculas de ouro do restante das moléculas. Então o garimpeiro aplica o mercúrio vivo, para separar o ouro dos outros materiais. E é por isso que a gente vê, principalmente hoje, na região, no território Yanomami, aquela devastação toda. Se você pegar uma foto de um daqueles, principalmente os índiozinhos, crianças, né? E comparar com uma foto de Minamata, na época da epidemia em que surgiu a doença de Minamata, você vai ver que os sintomas são muito parecidos. Por quê? Porque assim como a Baía de Minamata se envenenou e a população que se alimentava dos peixes pescados na Baía ficou doente, a nossa população ribeirinha, os nossos povos indígenas estão sendo mortos pela ação do mercúrio aplicado pelos garimpeiros. Muito triste tudo isso, e é isso que tem que haver com o nosso país. O elo de ligação entre o mal de Minamata, a cidade onde os gatos dançavam, e o que acontece hoje na Amazônia é o mercúrio, que lá era resíduo e aqui ele é utilizado para separar o ouro. Muito triste, serve para refletir, informação para você se posicionar com base científica. Gostou? Então, compartilha, curte, comenta. Quero muito a sua opinião sobre tudo isso que está acontecendo, tá? E um grande abraço. Voltamos daqui a pouco para contar mais história para vocês ou para mostrar outro projeto. Tá certo? Grande abraço.